Boa noite, mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer pela sua estada conosco e convidamos você para que você sempre esteja conosco e participe conosco até o final deste culto. Aproveitando a oportunidade, além de dar as boas-vindas, também nós gostaríamos, como Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, fazer dois pedidos importantes. O primeiro dele é que você desse um like aí embaixo do nosso culto. Nós temos o like, você dê um like no nosso culto, e além de você dar um like, nós gostaríamos que também você compartilhasse esse culto. Se esse culto tem sido uma bênção para a sua vida, nós queremos contar com você, dando um like e compartilhando esse culto. Então, desde já, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe, bem-vindos ao nosso culto. E nós vamos agora ouvir uma música e logo em seguida a gente retorna para dar continuidade ao nosso culto. A Primeira Igreja Batista em Francisco Morato, situada ali na rua Aurélio João, número 34, sente-se profundamente honrada, alegre, pelo fato de você ter participado conosco durante os nossos cultos. Desde já nós queremos agradecer, mas nós queremos também fazer um convite. A gente gostaria de vê-lo, a gente gostaria de conhecer aqueles que têm participado, que têm ouvido, que têm estado constantemente conosco através dos cultos online. A gente gostaria de conhecê-los. Vai ser um prazer enorme tê-los ali conosco. Vá em uma das duas
uma dos 2 locais de culto para participar conosco. Vai ser um prazer muito grande. O primeiro fica lá na rua Aureliano de Guzmão, número 34. O segundo, lá na rua Cláudio Lázaro, 264, lá no Jardim Aparecida. Lá é a nossa congregação. Culto lá aos domingos às 18 horas. E aqui na sede às 9 horas da manhã aos domingos. Então nós contamos com você e gostaríamos que você participasse intensamente dos nossos cultos. Eu gostaria de pedir a você que não se esquecesse de orar, você que é membro de uma igreja, você que é membro da nossa igreja, eu gostaria que você orasse, agradecendo a Deus primeiro pelos aniversariantes da semana, parabéns a todos aqueles que completaram mais um ano de existência. Não vou citar nomes, mas nós temos uma série razoável de irmãos e irmãs que completaram mais um ano de existência. Também peço as orações por aqueles que estão passando por algumas dificuldades em termos de saúde, e nós gostaríamos que esses irmãos e essas irmãs estivessem se recuperando e estivessem recuperados totalmente para estarem conosco. Então, o nosso muito obrigado, são esses os nossos convites, e agora nós vamos ouvir uma música, e após essa música nós estaremos orando, e aí vamos dar continuidade através da palavra que Deus tem para os nossos corações. Assim Deus me formou, ninguém poderá calar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está meu lugar.
Irmãos e amigos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós estamos tratando de uma série sobre a graça de Deus. Já há alguns domingos que nós vamos falando sobre este assunto tão importante para a vida cristã, para o nosso amadurecimento, para o nosso entendimento. E nesta ocasião nós vamos pensar um pouco sobre o tema que vai tratar sobre a graça de Deus no livro de Levítico. E durante a mensagem nós vamos destacar a graça de Deus atuando no perdão dos pecados. Nós temos agora, hoje nós vamos meditar sobre os pecados da ignorância. Então nós temos lá Deus trabalhando primeiro com o sacerdote, Deus perdoando os pecados por ignorância dos sacerdotes, Deus perdoando os pecados daqueles que faziam parte do povo, Deus perdoando pecados ocultos, pecados por ignorância daqueles que eram os príncipes e do povo em geral. Então, esta série. Na próxima mensagem, nós estaremos pensando sobre perdão de pecados ocultos. Deus perdoa os pecados, mas Ele não incentiva, Ele não deseja, Ele não quer que nós vivamos uma vida pautada pelo estilo do pecado. Nós não podemos alegar que nós não pecamos, mas o pecado não terá domínio sobre nós. Isto é, o pecado, ele não é algo que faz parte da nossa vida e que nós temos como estilo de vida. Procuramos evitar a prática do pecado, porque o pecado traz consequências. Duas coisas são certas: Deus perdoa os pecados, mas as consequências dos pecados, elas ficam em nossas vidas, nos marcam, nos trazem doenças, trazem enfermidades, conflitos, desacertos, amargura, ódio. Então, por isso que Deus não quer que nós vivamos em pecado. O problema do pecado não é Deus, somos nós. Ele não quer que nós pequemos, para que nós não soframos. Portanto, ouçamos, logo após a música, nós vamos ouvir o que Deus tem a nos falar através dos textos lá do livro de Levítico. Que Deus abençoe e desde já nós convidamos você para o próximo domingo participar conosco sobre a graça de Deus se manifestando no livro de Levítico. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir a mensagem e dê um like no nosso culto. Não se esqueça de dar um like e também compartilhar esse culto. Deus abençoe. Vamos ouvir agora a mensagem. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro.
Pai, na Tua presença estamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ó Deus, dura e dura para sempre. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, nesta hora, pedir, ó Deus, as Tuas bênçãos para aqueles que estão enfermos, ó Deus. Venha de encontro, Deus, às suas necessidades, atende, ó Deus, os seus desejos, ó Deus, desejo de cura, também o desejo de te louvar. Ó Deus, vá de encontro, Deus, a estas vidas e restaure, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Ó Deus, dentre os enfermos, ó Pai, nós citamos, ó Deus, a irmã Elisângela, ó Deus, pedimos pela vida da Tua serva. Ó Pai bendito, também pedimos-te, ó Pai, pela vida da irmã Máxima, de seus filhos, de seu esposo. Ó Deus, esta recuperação que tem sido uma recuperação, Deus, muito difícil, mas uma recuperação paulatina. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, pela vida dela, pelas vidas, ó Deus, de todos aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Deus, de uma forma ou de outra, ó Deus, com suas vidas limitadas, ó Deus, pela enfermidade. Não somente, ó Pai, os membros da igreja, mas aqueles que estão à escuta da nossa voz, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar nesses corações, ó Deus, restaurar, ó Pai, estas vidas, ó Deus, de minimizar, ó Deus, as suas limitações, ó Pai, para que as vidas deles, ó Pai, sejam vidas muito mais abençoadoras e, além de tudo, vidas abençoadas. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, nós te imploramos, ó Pai, por estas vidas. Venha abençoá-las, ó Deus, venha guardá-las. Agora, Deus, abençoe, ó Pai, a Tua igreja, ó Deus, abençoe o Teu povo, ó Pai, abençoe, ó Deus, todos nós, ó Deus. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para 18 horas, 18h30, volte para esse canal para participar conosco de mais uma coisa. E que Deus te abençoe, que Deus dê uma semana de muitas vitórias para você. E que você seja plenamente feliz. E ao mesmo tempo, eu solicito a você que está assistindo o nosso curso, que você dê like no nosso curso. Também compartilhe. Isso é muito importante. Por tudo que Senhor, só Deus.
contigo, meu amigo, protetor e rei. Seguirei por onde for o teu amor que me ampara. No fundo de um vale ou no monte além, seguirei porque quiseste me salvar do bem, Sou pequeno, sou fraquinho, mas velho, O pecado desorganiza a nossa vida intelectual, a nossa mente, a nossa capacidade de relacionamento. O pecado, ele é drástico para todos nós. Ninguém foi capaz de se livrar-se do pecado. E no Antigo Testamento, Deus sabia perfeitamente disso. Deus sabia. E Deus sabendo disso, o que Deus fez? Deus, na sua infinita misericórdia, Deus providenciou meios para que nós pudéssemos suportar e enfrentar as mais variadas formas de pecado. O primeiro tipo de pecado que nós temos lá no Levítico, que vai marcar, são os chamados pecados por ignorância. O que é pecado por ignorância? Quando você peca, não sabendo, não tendo o conhecimento necessário que aquilo é pecado. Olha como é que Deus é bondoso, olha como é que a graça de Deus é misericordiosa. Por quê? Porque nem eu, nem você, nem nenhum ser humano é capaz de ter conhecimento de tudo. Você não conhece tudo. Nós temos gente que na igreja que está fazendo, terminou seu curso de Direito, e essa pessoa, quando terminou seu curso de Direito, ela vai ter que se especializar. Ela vai ter que escolher uma área do Direito, e ela vai ter que estudar de forma intensa essa área que ela escolheu. E quando ela faz isso, ela vai ignorar uma série de áreas do direito. Isso acontece em todas as áreas da vida. Então, quando a Bíblia fala, quando lá no Antigo Testamento fala que a Bíblia, que Deus tratou os pecados por ignorância de forma usando a sua graça, isso é um conforto para nós. Por quê? Todos nós que cristãos cometemos pecados comuns. Aí o que Deus faz? Primeira coisa que Deus vai fazer, Deus vai tratar os pecados por ignorância dos sacerdotes. Olha, os sacerdotes tinham por obrigação conhecer tudo aquilo que estava feito a sua função. Ele deveria conhecer bem os aspectos religiosos, ele deveria conhecer bem as leis que tratavam de questões religiosas. O sacerdote poderia cometer um deslize, poderia cometer um pecado em julgar uma pessoa, porque ele, sacerdote, era falho. Então, olha o que Deus diz, olha o que está dizendo o texto, que interessante. Se o sacerdote ungir o pecado para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado. Por que ali coloca esse canto? Porque o papel do líder, ele é um papel de proeminência. O líder, ele está na frente. O líder, ele é vidraça.
quando ele cai, quando ele comete pecado, toda a comunidade sofre com o seu pecado. E para aqueles que não fazem parte da comunidade, esse pecado torna-se um escândalo. Como deveria ser o tratamento para o pecado? A Bíblia, a palavra de Deus, no Antigo Testamento diz: a alma que pecar, esta não é não. Olha a bondade de Deus aí. Deus tratando dos pecados dos sacerdotes. E esses mesmos sacerdotes, um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais próximo de Jesus, eles foram velozes com o pecado do outro. Não tiveram o senso de que eles também eram pecadores. O pecado do sacerdote. Próximo pecado. Pecado da congregação. Olha o que vai dizer o texto. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, estamos tratando de pecado por ignorância. Pecado por ignorância é quando você peca, quando você pratica o pecado, não sabendo que aquilo é pecado. Está tratando de quê? Está tratando da congregação. A gente pode trazer isso agora para a igreja. Quantos pecados às vezes a igreja cometeu? Pecado por ignorância. Quando a gente abre os livros de Atos das igrejas do passado, de 20, 30, 40, 50 anos atrás, a gente está horrorizado com os pecados que foram cometidos. Numa igreja evangélica, uma igreja antiga que não tenha cometido pecado por ignorância. E pode ter certeza, a nossa geração subsequente também, ao olhar o livro de Atos das nossas igrejas contemporâneas, elas também vão enxergar em algumas atitudes pecados que nós cometemos. Porque nós ignoramos, não temos conhecimento de tudo. E é muito comum o povo cometer pecado, o povo cometer pecado por ignorância. Vamos exemplificar o caso. Uma mulher não é apanhada no ato de adultério. A congregação de Israel fazia o quê? Pegava essa mulher, representados pelos sacerdotes, traziam até a presença do povo. O povo fazia grandes círculos, aqueles sacerdotes diziam que faziam penalidades e aquela mulher era apedrejada. E aí? Mas a Bíblia não fala que somente a mulher deve ser apedrejada. Quer ver um outro pecado por ignorância? O pecado cometido pelo povo de Israel na sua totalidade, que alegava que a mulher que não tivesse filho, depois de 2 anos, era maldita. E hoje nós sabemos que tanto a mulher quanto o homem pode ser causador de quê? E naquela época? Então, quantos pecados por ignorância foram feitos? Quantas mulheres perderam a sua felicidade? Quantas mulheres foram sacrificadas? Quantas mulheres foram tiradas de casa por causa dessa ignorância? Mas claro, ignorância por quê? Ignorância porque eles não tinham instrumentos científicos que temos hoje para poder averiguar a verdade. Olha como é que Deus é bom. Deus sabendo disso, Deus protegia o reino. Olha o que vai dizer o texto. Mas toda a congregação de Israel está por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem quanto a alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, foram culpados. Foram culpados de quê? Foram culpados de muitas mortes. Então nós temos pecado de ignorância do sacerdote, pecado de ignorância da congregação, da coletividade, e nós temos agora
o pecado de ignorância individual. Olha como é que Deus é bom. Pecado por ignorância individual. Olha o que nós temos lá. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer uma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizesse, se tornar culpado. Tanto a sacerdote, o líder, quantos pecados eu cometi por ignorância? Eu posso dizer, eu perdoo. Quantos pecados a igreja cometeu por ignorância? Eu já dizer que tem. E quantos pecados você tem cometido por ignorância? Pecado por ignorância a respeito do relacionamento com Deus, a respeito da vida, a respeito dos seus mandamentos, a respeito da nossa vivência. Nós ignoramos, nós não somos perfeitos, nós não temos conhecimento suficiente. E Deus sabe disso. Olha o que diz o próximo texto. Agora é João, capítulo 1, versículo 1, versículo 5 até o versículo 10. Olha que agora ele vai dizer o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai reforçar aquilo que Deus havia tratado no Antigo Testamento. Olha o que diz o texto lá. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andar nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Quando João está falando ali que andamos em trevas, irmãos, não é simplesmente eu deixar a minha casa e ir para o cordel. Isso é pecado. Mas também aqueles pecados que nós acalentamos e que nós acariciamos e que são muito caros para nós. E esses pecados residem principalmente a nível de lar, a nível de família, a nível individual. Como é que vai o nosso coração? Será que o nosso coração está sofrendo um processo de limpeza contínua dos pecados que estão profundamente arraigados na nossa cultura, na nossa maneira de ver o mundo, na nossa cosmovisão? Lembra-se do domingo passado, quando eu falei da hipergraça, da graça? Qual é o conceito que nós temos? Olha, eu sou crente, eu posso fazer o que bem entendo, porque eu estou salvo. Cuidado! Eu não duvido da sua salvação, mas prevejo quem vive esse tipo de vida, uma vida de muito sofrimento. E Deus não quer que você pegue, não é por causa dele, é por causa de você. Deus não quer que você sofra. Então, trevas não é simplesmente eu estar praticando as coisas que estão diante de mim e que desagradam a Deus de modo visível. Mas a única coisa que desagrada a Deus está queimando nossos corações. Preconceitos, raiva, ódio, sentimento de superioridade, narcisismo. Se porém andarmos na luz, como está na luz, mantemos comunhão com os outros. Claro, superando barreiras. Todos nós somos limitados, é o que Deus está tratando. Olha como é que Deus trata conosco. Deus sabe que nós somos ignorantes, Deus sabe que nós pecamos por falta de conhecimento, Deus sabe que nós pecamos por falta de habilidade, por falta de competência. Deus sabe disso. E como Ele nos
Ele nos trata pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele não nos trata assim como nós tratamos aos outros. Se Deus nos tratasse, irmãos, da maneira que às vezes nós tratamos uns aos outros, nós estávamos perdidos. Olha que coisa estupenda, como Deus é a graça de Deus. Até dos nossos pecados. Como Deus cuida dos nossos pecados, como Deus cuida das nossas limitações, como Deus cuida das nossas ignorâncias. E aí ele continua dizendo, olha o que diz o versículo de número 8: sendo certo, se não temos pecados, nem pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Eu cometo pecado, vocês cometem pecado, todos nós pecamos. Agora, quando você tem ciência que você pecou, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir a Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? É fiel e justo para quê? Para perdoar os nossos pecados. É isso que Deus estava tentando colocar lá no Antigo Testamento na cabeça daquele povo. Um povo duro, um povo criado na base da lei, um povo criado na base do chicote moral. Um povo que aprendeu que a cadeira de Moisés era a cadeira da condenação e praticou isso durante séculos e séculos. E Deus, na sua infinita misericórdia, mostrou: sacerdote, você também peca, sacerdote. E se você peca, você tem pecado por ignorância. Você peca, eles estão da glória de Deus. Pela graça de Deus, Deus trata os nossos pecados dessa forma, de forma amorosa, de forma misericordiosa, porque Deus entende as nossas limitações. Deus sabe que todos nós somos ignorantes e que não existe ninguém nesse mundo que tenha conhecimento pleno para poder enfrentar essa questão do pecado. A segunda coisa importantíssima: você peca, mas você não pode ter a sua vida marcada pelo instinto do pecado. Você não deve pecar por prazer. O pecado na sua vida é algo que não traz prazer, traz sofrimento. O pecado na sua vida deve conduzir arrependimento. O pecado na sua vida deve reconduzir você a Deus, deve levar você aos pés de Deus. Se isso não acontece, é hora de começar a fazer revisão das nossas. Então nós solicitamos isso para você. Vamos orar? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Teu Santo e bendito Espírito, conosco seja, hoje e para sempre. Amém.